Você já parou pra pensar que o Kong, por mais forte que seja, ainda é só um macacão gigante em um mundo dominado por kaijus com poderes? Pois é, eu vou te provar que existem monstros que o nosso gorila favorito simplesmente não tem a menor chance de derrotar. E você vai entender por que o buraco é bem mais embaixo. Fala, meu querido, beleza? Se você é fã de kaiju como eu, né, você sabe que o Kong é o rei do improviso e da raça. Ele subiu de nível, né, saiu da Ilha da Caveira, conquistou a Terra Oca e até ganhou um machado de placa dorsal do próprio Godzilla. O cara é um brawler nato, né, a gente não pode negar. Ele é um lutador de rua que usa a inteligência para compensar a falta de poderes especiais. Mas sejamos sinceros aqui, ele tem limites. O Kong é carne, osso e pele e muito pelo. Ele sente dor, ele sangra com facilidade e principalmente ele depende de oxigênio de um chão firme para poder lutar. Hoje eu trouxe um levantamento pesado pra gente analisar as 7 criaturas que, se cruzassem o caminho do Kong, seriam o fim da linha pro nosso primata. Nada aqui é inventado, tá? Tudo é baseado nos filmes, nas HQs da Legendary, nos clássicos da Torre e nos arquivos da Monarca. Então se prepara porque a gente vai analisar esses titãs para entender por que o Kong, infelizmente, voltaria para casa em um caixão de pedra. Pra começar aqui a nossa lista, a gente tem que falar de um cara que muita gente subestima, mas que é um bicho muito poderoso. No número 7 eu coloquei o Rodan, especificamente aquela versão que a gente viu em King of the Monsters, né, o chamado Demônio de Fogo. Agora você pode estar pensando, né, poxa, mas o Kong é muito mais forte fisicamente que o Rodan. E você tá certo, se o Kong conseguir agarrar o Rodan, ele provavelmente arrancaria as asas dele. O problema é que o Rodan nunca deixaria isso acontecer. Para você entender o nível do problema, o Rodan é o que a gente chama no mundo dos games de Hard Counter aéreo. Ele não é só um pássaro gigante, ele é um vulcão vivo. A estrutura do Rodan é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. A Monarca o classifica como biovulcânico. O sangue dele é basicamente magma líquido e a temperatura do corpo dele chega a 1200 graus Celsius. Isso é lava derretida correndo nas veias dele. Se o Kong tentar dar aquele soco de direita que ele deu no Godzilla, a mão dele vai derreter no impacto. Imagina o Kong tentando segurar um bicho que está literalmente em chamas. O Kong é forte, mas continua sendo carne e osso. E também tem os pelos do Kong, né, que são altamente inflamáveis, que iam virar cinzas em segundos. E a dor seria insuportável, causando um choque térmico no sistema nervoso dele. Mas não é só calor. O Rodan voa em velocidades supersônicas, ultrapassando o Mach 3. Lembra daquela cena do filme onde ele passa por cima de uma cidade e a pressão do ar simplesmente nivela todos os prédios abaixo dele? Mano, pois é. O deslocamento de ar causado pelo Rodan não perdoa nada e nem ninguém. A área afetada pegou fogo em questão de segundos. Se ele ficar dando rasantes sobre o Kong, o gorila nem vai conseguir ficar de pé por causa das ondas de fogo. O Kong tem até que uma pontaria incrível, né? A gente viu isso em Skull Island, né? Contra os helicópteros, mas acertar um alvo que se move mais rápido que o som e que gera explosões sônicas constantes é quase impossível. Coloquei ele aqui no nosso 7º lugar porque o Rodan ganharia por exaustão, né? Ele ficaria lá no alto em um bombardeio supersônico, esperando o Kong cansar e sofrer queimaduras de 3º grau em todo o corpo. O Kong até conseguiria lutar por alguns minutos na base da raça, mas a disparidade de ambiente e temperatura torna a vitória do Rodan certa. Por isso ele abre a nossa lista, né? Ele é o teste de fogo que o Kong simplesmente não passaria. Pois é, mano, o Kong é o rei do improviso e da raça. Mas como a gente viu com o Rodan, sem as ferramentas certas e uma estratégia de defesa, até o maior dos primatas vira cinza. Se no Monstroverso estratégia é sobrevivência, aqui na vida real, ela é a chave para você não ser esmagado pela inflação. Muita gente se pergunta por onde começar a investir. E a resposta é simples, comece com quem te dá confiança. O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. Eles não têm só Bitcoin, tá? O MB oferece vários ativos para você diversificar e proteger seu patrimônio com o pé no chão. Muita gente espera o ano que vem para poder começar, mas adiar o investimento é adiar o seu futuro. O momento perfeito para virar a chave é agora, aproveitando que o cenário do Bitcoin tá super atrativo. E o MB preparou uma ajuda de peso para você. Primeiro você abre sua conta grátis aqui pelo QR Code que tá na tela ou no link da descrição. No cadastro você usa o cupom GANHE25. Depois você investe pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma, né? Pode ser cripto, renda fixa digital, o que você preferir. Fazendo isso e realizando sua primeira operação, em até 7 dias você recebe R$25 de crédito direto na sua conta.
conta do MB para usar como você quiser. E para quem tá começando agora, tem taxa zero nas primeiras 48 horas após a abertura da conta. É sem obstáculos mesmo. O MB trabalha com total transparência e conformidade com o Banco Central e a CVM. Então, se você tem curiosidade, mas não sabia por onde começar, essa é a oportunidade para novos clientes. Clica no link e garanta seu bônus. Mas ó, se o calor do Rodan já era um problema pro Kong, o que vem agora é um terror gelado e cortante que o gorila não veria nem de onde veio. Subindo um pouco o nível de perigo, a gente sai do céu e vai direto pro fundo do mar, ou melhor, né, pras águas profundas e gélidas na Terra Oca. Na sexta posição eu trouxe a Tiamat, a serpente de obsidiana. Se você acompanha as HQs como o Godzilla Dominion, você sabe do que ela é capaz, né? A Tiamat é um titã aquático com mais de 250 metros de comprimento. Pra você ter uma ideia da escala, ela é quase 3 vezes mais comprida do que a altura do Kong. O corpo dela não é apenas coberto por escamas, são placas de obsidiana que funcionam como lâminas de bisturi. No confronto dela contra o Godzilla, ela conseguiu fazer algo que poucos monstros conseguiram. Ela cortou a pele blindada e radioativa do rei dos monstros com uma facilidade assustadora. Agora para e olha pro Kong. O que ele é? Ele é um mamífero, certo? Ele tem uma pele de primata comum, sensível, coberta de pelos que absorvem água e o tornam mais pesado e lento. Se a luta for por um acaso perto da água, o tempo de vida do Kong é medido em segundos. O Kong é um nadador esforçado, mas a Tiamat é uma nadadora nata. Na água, o Kong perde toda a sua principal vantagem, que é a agilidade do jogo de pernas e o uso de ferramentas que ele tem, além do, claro, o oxigênio. A Tiamat envolveria o Kong como uma sucuri gigante faria com um macaco prego, só que cada movimento dela ia fatiar os músculos e as artérias do Kong, e ela ainda tem glândulas de ácido e pode gerar uma névoa que cega os adversários, tirando a única coisa que o Kong poderia usar para se defender, né, a própria visão. O Kong seria puxado para as profundezas, né, cego, sofrendo uma pressão hidrostática absurda, sendo fatiado por todos os lados e por fim morreria afogado por hemorragia. Não tem machado que salve o Kong embaixo d'água contra alguém que nasce para dominar esse ambiente. A Tiamat está acima do Rodan justamente por isso. O Kong não tem resistência natural a cortes. Enquanto ele pode até aguentar o calor do Rodan por um tempo usando a força de vontade, ele não tem defesa contra lâminas que ignoram a durabilidade muscular dele. No quinto lugar, a gente entra em um cenário que é uma bagunça sem igual. Eu tô falando do Yamata no Orochi, a serpente lendária de 8 cabeças que a monarca monitorava no Japão. Imagina o cenário. O Kong tá acostumado a lutar contra inimigos humanoides, né, que tem rosto, 2 braços e 2 pernas. Ele sabe onde bater para poder nocautear. Mas como é que você luta contra algo que tem 8 cabeças independentes, cada uma com seu próprio cérebro e instinto de ataque? É uma questão de matemática simples, né, que desfavorece o Kong completamente. O primata tem 2 braços. Mesmo que ele seja muito rápido, ele só consegue segurar ou bloquear 2 coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele tenta dominar uma ou 2 cabeças do Orochi, as outras 6 estariam livres para atacar de todos os ângulos possíveis: costas, pernas e pescoço. O Orochi é descrito nos arquivos secretos da monarca como sendo do tamanho de montanhas. O Kong é um lutador de curto alcance que precisa de alvos fixos. Lutar contra o Orochi é como tentar lutar contra 8 monstros ao mesmo tempo que compartilham o mesmo sistema circulatório. E tem um detalhe aqui também: as mandíbulas do Orochi funcionam como as de um verme Bopte. Elas são capazes de ataques de emboscadas vindos debaixo da terra. O Kong estaria andando e de repente 8 pescoços gigantescos brotariam do solo ao redor dele, criando uma jaula de dentes. Além disso, essa criatura injeta toxinas necróticas. E para você entender o que é isso, né, é um veneno que faz a carne morrer e se desfazer instantaneamente após a picada. Um único mordisco de uma das cabeças no braço do Kong e aquele membro estaria inutilizável, apodrecendo em questão de minutos. A inteligência do Kong, que é a maior arma dele, seria anulada. Ele não conseguiria processar tantos ataques simultaneamente vindos de direções diferentes. O Orochi vence pela escala, né, pela superioridade numérica e pelos ataques agressivos que o Kong não tem como bloquear. Agora a gente entra no território dos deuses. No nosso quarto lugar, com o Titanos Typhon, né, o pai dos monstros. O Typhon é um daqueles titãs que a gente ainda não viu brilhar totalmente no cinema, mas os dados técnicos dele são aterrorizantes para qualquer criatura terrestre. Ele não vence pela força de um soco ou de uma mordida, ele vence pela manipulação direta das leis da física. O Typhon tem a capacidade de manipulação biogravitacional, e para você entender o quão apelão isso é, imagina que o Typhon ele pode simplesmente decidir que a gravidade ao redor do Kong não existe mais em um raio de 500 metros. O Kong pesa cerca de 90 mil toneladas, mas sem a gravidade ele perde a atração
tração. Toda a força do Kong vem das pernas, né, do impulso que ele dá no chão para poder socar, pular ou até esquivar. Se ele estiver flutuando, a força muscular dele cai para zero. Ele ficaria lá, nadando no vazio, completamente exposto e indefeso. Enquanto o Kong está suspenso, o Typhon controla tempestades e pressões atmosféricas. Pode criar um tufão de cinzas ou uma erupção vulcânica diretamente embaixo dele. O Typhon nem precisa entrar no raio de alcance do Kong. Ele pode simplesmente asfixiar o primata dentro de um redemoinho de vácuo ou cinzas superaquecidas. É uma vitória que eu chamo de limpa, né? Porque não tem nenhuma luta corporal. O Kong morreria por queda livre de uma altura orbital ou por asfixia em uma tempestade gerada sem nunca ter tido a chance de encostar um dedo no Typhon. Esse gigante está no nosso top 4 porque ele quebra a regra básica do combate físico. Ele transforma o campo de batalha em algo que o Kong não consegue compreender ou reagir. É um tipo de poder que coloca um fim em qualquer animal terrestre. E, mano, não importa o quão grande seja o bíceps desse cara. Entrando no pódio, na medalha de bronze, a gente tem uma das criaturas mais assustadoras que conhecemos, o King Ghidorah, né? O próprio Titã Zero. Aqui a gente não tá mais falando de um animal nativo, a gente tá falando de uma forma de vida alienígena. O Ghidorah é o nêmesis definitivo do Godzilla por um motivo. Ele tem uma capacidade de regeneração quase instantânea. Se o Kong conseguisse por um milagre com um machado carregado arrancar uma cabeça do Ghidorah, ela cresceria de volta em questão de segundos, com as memórias e a agressividade intacta. O Kong, por outro lado, é um ser limitado. Se ele perder um olho ou um dedo, aquela vantagem sumiu pra sempre, né? Não dá pra Monarca ajudar ele toda hora. Mas o que realmente acaba com Kong são os raios de gravidade. Aqueles feixes dourados que o Ghidorah dispara não são eletricidade comum. São feixes concentrados que queimam a uma temperatura de 500 mil graus Celsius. E pra você ter uma noção do estrago, o Kong quase morreu por um sopro atômico do Godzilla que pegou de raspão no ombro dele. Agora imagina 3 raios de gravidade simultâneos focados no peito do Kong. Ele seria transformado em cinzas e osso carbonizado antes mesmo de conseguir soltar o primeiro rugido. O Ghidorah também voa a quase 1000 km por hora e pode criar furacões de categoria 5 apenas batendo as asas. Ele poderia facilmente levantar o Kong e levá-lo até a estratosfera, onde o ar é rarefeito, né? E o Kong desmaiaria por falta de oxigênio. Então ele iria soltar ele lá de cima. A gente viu ele fazer isso com o próprio Godzilla, mas o Godzilla tem aquelas escamas super densas que aguentam o impacto e o calor da reentrada. O Kong não tem isso. Ele iria morrer no impacto ou seria fritado pelos raios durante a queda. O Ghidorah joga em uma liga onde o Kong nem sequer é convidado. É a definição de um predador de mundos contra um rei de uma ilha. Entrando aqui no nosso segundo lugar, eu trouxe uma criatura que é o pior cenário possível para um lutador que depende do contato físico. Eu tô falando do próprio Hedorah, o monstro da poluição. Mano, por que o Hedorah é tão perigoso pro Kong? Porque o Kong é um lutador que usa os punhos. Ele é o rei do soco na cara do adversário, sabe? E socar o Hedorah é a pior ideia que alguém poderia ter na história do universo. O corpo do Hedorah é composto por uma massa amorfada de lodo tóxico, né? Poluentes químicos e ácido sulfúrico concentrado em estado semissólido. No momento em que o Kong desse o primeiro soco, a mão dele ia derreter até o osso no instante do impacto. Literalmente, imagina o Kong gritando de dor enquanto sua mão principal simplesmente desaparece em uma poça de ácido fumegante. Além disso, o Hedorah emite uma névoa ácida tão potente que dissolve tecidos orgânicos e pulmões de mamíferos em segundos. O Kong é um primata de sangue quente, né? Ele precisa de oxigênio constante para manter aquele coração gigante batendo. Se ele por um acaso respirar um pouco dessa fumaça amarela, os pulmões dele iam derreter e colapsar por dentro. O Hedorah não precisa ser mais forte ou mais inteligente que o Kong, ele só precisa existir no mesmo lugar que o gorila. A dependência de oxigênio e a pele exposta do Kong o tornam a vítima perfeita para esse kaiju. O Kong morreria asfixiado, cego e com o corpo derretendo em uma nuvem de poluição sem que nenhum dos seus ataques fizesse efeito real, já que o Hedorah não tem órgãos vitais ou uma estrutura sólida para ser golpeada. O Hedorah está em segundo lugar porque ele anula a única arma que o Kong tem, né? O próprio combate corporal. É a morte mais lenta, dolorosa e inevitável dessa lista. E finalmente no primeiro lugar absoluto, o rei de todos os reis, a divindade que humilha qualquer outro titã, o Godzilla Earth. Para você entender a disparidade de poder aqui, a gente não tá falando de uma luta entre dois monstros, a gente tá falando de um fenômeno da natureza eliminando um inseto incômodo. O Godzilla Earth da trilogia de anime tem 300 metros de altura e pesa mais de 100 mil toneladas. Ele é 3 vezes maior que o Kong do Monstroverso. O Kong perto dele ia parecer um chimpanzé de estimação, mas o tamanho é só a ponta do iceberg. O Godzilla Earth possui o que a ciência chama de escudo permeável assimétrico. É uma barreira eletromagnética que gera uma
uma frequência capaz de bloquear o impacto de 150 ogivas nucleares disparadas simultaneamente. O machado do Kong, mesmo que estivesse carregado com a energia da Terra Oca, sequer tocaria a pele do Godzilla Earth. Seria como tentar derrubar a Grande Muralha da China usando um palito de dente. A biologia dele é baseada em plantas metálicas, o que torna ele quase indestrutível. A capacidade ofensiva dele é o que realmente define o game over. O Godzilla Earth pode disparar um feixe de plasma oscilante que cruza milhares de quilômetros. Ele poderia estar na Antártida e atingir o Kong aqui no Brasil com precisão milimétrica, vaporizando o nosso primata instantaneamente. O Kong morreria antes mesmo do som do ataque chegar aos ouvidos dele. Não existe estratégia, né? Não existe improviso e não existe terreno que dê vantagem pro Kong aqui. O Godzilla Earth é o ápice da evolução planetária, uma criatura que reconquistou a Terra e expulsou a humanidade para o espaço por milênios. Pro Kong enfrentar isso, ele precisaria de um exército de milhões de outros Kongs, e mesmo assim, todos seriam varridos por um único movimento de cauda que iria gerar ondas de choque devastadoras. É a disparidade máxima de poder. O Kong é o rei do seu próprio reino, mas o Godzilla Earth é o deus do planeta inteiro, e deuses não sangram para primatas. Então já curte e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!